agradecer por poder dividir com vocês essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E espero conseguir transmitir aquilo que eu recebi de forma integral para vocês, ou da melhor forma possível. Porque às vezes nós temos algo de Deus no nosso coração e às vezes para explicar para alguém o que é que nós sentimos, o que nós entendemos, a revelação que tivemos, às vezes é um pouco difícil. Mas o Espírito Santo é conosco nesta noite e Ele vai nos ajudar, amém? Glória a Deus. Então eu quero relembrar com você o tema que nós vamos tratar nesta noite, que é Santas, o reflexo de Deus em nós. E nós sempre fazemos uma ideia do que tem a ver com santidade. O que você imagina que é santidade? O que é ser uma pessoa santa? Eu gosto que fale comigo, tá? Pode falar. Pode falar. Você falar assim, eu acho que é isso. Pode levantar a mão e falar. Vou dar essa oportunidade para vocês. Lá em Tupé eu fiz isso, mas ninguém falou não. Ficou todo mundo só conversando assim entre si e não falou. Aqui vão ter algumas corajosas? Cheia do Espírito Santo. Obediência. Mais alguém? Só desse lado? Isso, muito bem. Tudo certo. Existem coisas na palavra de Deus que não há resposta errada. Porque tudo que tem a ver com Deus, tá certo. Amém? Então eu quero falar com vocês que sim, uma das coisas que eu quero abordar com vocês sobre a santidade tem a ver com obediência. E onde nós perdemos isso? Lá no Éden. Deus deu apenas uma instrução. E o ser humano conseguiu deixar de cumprir. Uma única instrução. Está lá em Gênesis 3, do 1 ao 6. Que conta aquele... Só para vocês anotarem, tá, gente? Eu não quero me delongar lendo. Mas é aquele trecho onde Eva está passeando feliz e contente pelo jardim. E a serpente chega para ela e fala: nossa, mas Deus falou que você não pode comer nada, nenhuma árvore, nenhuma fruta. Aí a Eva, muito inocente: não é bem assim. Ele falou que eu posso comer de todas, menos de uma árvore, que é a do conhecimento do bem e do mal, porque senão eu posso morrer. A serpente falou assim: vá, você acha mesmo que você vai morrer? Vai nada morrer. Sabe o que é? É que Deus não quer que você seja como Ele, que conheça o bem e o mal. É isso. Deixa de ser tonta. Né? Na versão atualizada. Foi exatamente isso que a serpente quis dizer. Que negócio é esse? Não pode provar só porque você vai ficar sabidinha? Vá. Vamos comer isso. E aí houve a desobediência. Por quê? Porque Eva não se firmou naquilo que foi a palavra de Deus, a ordenança do Senhor. Se ela tivesse tido toda essa conversinha inútil com a serpente, mas tivesse dito: você pode me dizer o que você quiser, mas eu acredito no que Deus falou. Mas a palavra que Deus me deu é essa, então eu vou permanecer nessa palavra. E por conta dessa desobediência, eles perderam essa pureza e esta santidade que eles não precisavam se esforçar para viver. Hoje a gente precisa. Tanto que nós vemos depois, irmãs, ao longo da história, o que aconteceu com o povo, né? Que teve que viver depois que foi livre, né? O povo de Deus foi cativo, foi tido como escravo por mais de 200 anos. E depois Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. E depois disso, quem leu, né? Números, Levítico, Deuteronômio, viu todas essas fases de tantas ordenanças, era uma só. Virou 1 milhão depois. E tinha que ter o altar. Aí o altar tinha que ser de um jeito, tinha que pegar e matar um cordeiro, e pegar o sangue e pôr nas pontas do altar. E um monte de coisas que eram exigidas para que fosse perdoado o pecado, para que a pessoa se tornasse santa novamente. Aí eu pergunto para vocês:
Santidade tem a ver só com obediência? Não. Não tem. Quem aqui já foi na feirinha da madrugada comprar as bolsas fake? Sapato fake. Gente, pensa só. Não, tô com sapato da Gucci. E o Saint Laurent? Prada. Aí você toma uma garoa, o negócio descola todinho. Mas quando você olha para aquilo, parece que é verdadeiro. Principalmente a gente que não tem essas coisas verdadeiras. Quem tiver, Deus abençoe, que você prospere. Se você quiser me dar um de presente, eu aceito também. Não é? Só que o que acontece? Aquilo parece, mas de fato não é. Então nós não temos que parecer santas. Ai, amada, estarei orando por você. Essa é a ideia que a gente faz de uma pessoa santa, sim ou não? Toda delicada, que fala doce, assim igual a Danda. Né? Santidade não tem a ver com isso. Santidade é uma coisa muito mais profunda do que isso. Você tem que ser santa. Você não tem que parecer. Por quê? Assim como a bolsa e o sapato, que não é de marca, que é falsificado, passa um tempo, aquilo lá estraga muito rápido. Mas se você tem um negócio que é de marca, de verdade, né, original, aquilo dura muito. Assim é a nossa vida em santidade com Deus. A gente não tem que ser personagem santo. Nós temos que ser filhas de Deus santas, de fato. Não de mentirinha, de verdade, original. Você é filha de Deus. Você você teve o privilégio, gente, de ser filha de Deus quando você levantou a sua mão e quando você entendeu que o sacrifício na cruz, estamos chegando na Páscoa, né? O sacrifício de Jesus na cruz fez mudar a sua história. E eu comentei na célula essa semana que foi tão forte e tão poderoso esse ato de Jesus na cruz e a vinda de Jesus, que o mundo inteiro existe um calendário que diz antes de Cristo e depois de Cristo. Então isso é algo que marcou o planeta todinho, a humanidade. Não é algo tão simples. E hoje nós temos esse privilégio. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, aquele povo tendo que cumprir tantas regras, e qualquer coisa já tornava eles impuros, eles já tinham que fazer sacrifícios novamente, ir lá diante do sacerdote, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, né? Que era um lugar no tabernáculo. Para quem não sabe, existia um tabernáculo que era como se fosse uma igreja, o lugar onde Deus habitava e onde as pessoas iam e ofereciam suas ofertas para serem livres do pecado, para que fossem perdoadas do pecado, né? Expiação pelo seu pecado, esse é o termo exato. Hoje você não precisa fazer nada disso. Imagina esse tanto de gente, se cada uma de nós viesse por conta de um pecado, e isso aqui fosse o altar onde seria feito o sacrifício. Imagina o tanto de animais e de sangue que seria derramado. Mas nós precisamos do sangue de Jesus. Por quê? Porque ele de fato, por inteiro, era santo. Ele não tinha pecado. Então ele pôde ir à cruz e pagar por nós. Ele pôde nos limpar, nos transformar, mudar a nossa história. Amém? E como eu disse, não basta parecer, nós temos que ser. E para sermos santas, a gente vai no que a irmã falou. Ter o Espírito Santo dentro de nós. Sermos cheias do Espírito Santo. Porque você concorda que quanto mais de Deus você tem, mais dele você vai refletir, você vai agir. É como você andar com uma pessoa.
Quem anda muito com a Danda quase ri como ela. Né, Beth? Quando você convive muito com uma pessoa, que nem, por exemplo, eu ando com a Dani e com a Neia. Eu tô ficando até mais bonita. Gente, olha isso. Cara da riqueza essas duas. Mas quanto mais você tem intimidade e convivência com uma pessoa, mais você vai aprendendo com ela e vai pegando coisas que ela tem. Você com o seu marido é assim. Quando você casou, você era uma pessoa. Depois de alguns anos, você já foi aprendendo outras. Hoje, tem um monte de coisa que você já faz e que você pensa e que você age que é igual a do seu marido e ele como você. Vocês se misturam. E assim tem que ser a nossa vida de santidade com Deus. Quando Deus estiver dentro de nós, só quando Ele estiver 100% dentro de nós, é que aí vai começar a refletir e sair de dentro de nós. O quê? Aquilo que Deus tem, que são virtudes. O Espírito Santo, ele tem um fruto, e neste fruto existem vários gomos. A gente gosta de tomar como exemplo uma mexerica, ou uma tangerina, uma murgote, né? Cada gomo desse tem uma virtude. E vamos lá ver o que diz em Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. E para nós refletirmos isso, nós temos que entender que assim como no passado, aqueles sacerdotes, aquele povo tinha que fazer tantas coisas, hoje nós temos que fazer bem menos coisas, entre grandes aspas, né? A gente não precisa trazer sacrifícios de animais, essas coisas, mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre santidade. O Senhor repete neste período com o povo no deserto muito e muito e muito sobre: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, eu sou santo. E depois, com o passar do tempo, isso continuou sendo dito na palavra de Deus. E aí vem o outro versículo que diz: sede santos, porque eu sou santo. Já diz que você tem que buscar a santidade. Vocês entendem que começa a coisa ficar diferente. Não estou buscando, né? Parece que Deus fala assim: depois de Jesus, você não precisa mais fazer todos esses sacrifícios. Mas o que você vai ter de sacrifício vão ser renúncias, vão ser atitudes diferentes, vão ser pensamentos diferentes, vão ser reações diferentes, porque nós como mulheres, por sermos às vezes tão sentimentais, às vezes somos muito reativas. Relou, você responde. Falou, você dá de volta. Você tá aqui quietinha, mas a irmã vem e fala um negócio meio atravessado para você, você já fica vermelha. E não é por causa da menopausa, é porque você ficou brava. Eu posso dar desculpa da menopausa agora, que eu fico vermelhinha, né? Mas se você fecha a sua boca, você consegue ter a oportunidade de não falar nada de errado, não é? Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, e quero dizer para vocês que é algo que marca muito a minha vida, eu frequentemente me lembro dessa história, é de um ourives. Estava lá com um aprendiz dele, e aí ele estava lá trabalhando com a prata, e ele dizendo: olha, a prata você precisa colocar ela aqui no fogo, nesta temperatura, e para que você possa trabalhar com ela e ela se torne pura, ela tem que estar no fogo, e tem o ponto certo. Sabe, quem já fez bala de noiva? Quem já fez algum caramelo para pudim? Pelo amor de Deus, vocês têm tudo perto da minha idade, vocês têm que saber fazer o tal do caramelo.
Não tem o ponto que se você deixa 1 segundo depois, porque a panela está quente, o bichinho torra? É esse aí. Assim também com a prata. Tem o tempo. E aquele aprendiz ficou questionando, falou, tá, e como você sabe? Porque eu estou olhando a prata aqui, você está aí com ela, você mexe, você tira um pouco do fogo, você volta aí, e aí? Ele falou, o momento em que a prata está pronta, e que de fato ela está pura, e perfeitamente adequada para ser manuseada e transformada em uma joia, é quando eu olho para ela, lá no fogo, eu olho para ela e me enxergo nela. Então, irmãs, quando que você vai estar pronta? Quando as pessoas conseguirem olhar para você e ver Jesus. Essa é a nossa busca de santidade. Que foi o que a Alessandra falou. Não é assim. É todo dia. Todo dia você vai entender que você precisa renunciar a alguma coisa. Todo dia você vai entender que você tem que se calar para certas coisas. E vão ter dias que você vai ter que pegar isso aqui e desligar. Não é pôr no modo avião. É desligar. Porque tem hora que isso aqui, que é uma ferramenta tão boa para nos comunicarmos daqui até lá na Alemanha, pode também prejudicar você de uma maneira que pode acabar com a sua santidade. E vocês sabem que não é assim, irmã, você está falando de pornografia? Também, mas às vezes isso rouba o nosso tempo com Deus. Rouba o nosso tempo de falar para as pessoas sobre o amor de Deus. Rouba o seu tempo de fazer algo útil. Às vezes você se perde nos seus afazeres porque você está perdendo tempo com isso aqui. Eu já me perdi. Falar assim, não, estou com um tempinho, deixa eu só ver isso, vou rolar 2 bolinhas só. E daí a hora que eu olhei no relógio, já tinha passado 15, 20 minutos. Aí você tem o quê? Que correr, né? Para fazer o almoço, para deixar a casa em ordem. E sabe onde entra o maior erro nosso? É achar também que nós precisamos estar 100% santas para fazer algo. Não é assim que funciona. Porque Deus também nos criou e Ele sabe como a gente funciona. E Ele diz na sua palavra, tome a sua cruz a cada dia. A sua, não é a do vizinho. Porque cada um tem a sua. E o que é essa cruz? O que eu disse antes, são suas renúncias, né? São coisas que você precisa deixar para trás. E olhar para onde? Para a cruz. Então, quando você olha para a cruz, é assim como o ourives olhando para a prata. Você olha para a cruz e vai se aproximando da cruz a cada dia e deixando coisas que te prendem, coisas que trazem embaraço, você vai chegando mais perto da glória de Deus. E você vai brilhar, assim como Moisés no monte, quando ficou 40 dias lá com Deus conversando sobre as leis, sobre tudo o que Deus queria que aquele povo fizesse. Quando ele desceu, ele estava brilhando. E brilhava tanto que ele precisou colocar um tecido no rosto dele, de tanto que ele brilhava. E é isso, irmãs. Sabe, a luz do Senhor tem que brilhar através de nós. Esse mundo está muito escuro, está muito chato. Todo mundo olha só para o seu próprio umbigo. Ou olha para a vida do outro para apontar o dedo. Ai, não acredito. A irmã já postou de novo, Danda. Viajando, você acha? Como pode viajar tanto? Tem mais o que fazer? Cuide sua vida. Isso é algo que esse aparelhinho aqui acabou com a gente. Porque o ser humano já era fofoqueiro sem precisar disso. Já queria cuidar da vida do outro sem isso. Já ficava lá no portão, na janela, espiando a vida do outro.
Então a gente não precisa disso. A gente não precisa de mais um motivinho de pecado na nossa vida. Porque enquanto você estiver no fogo, presta atenção que essa é uma comparação muito interessante. Grave isso. Enquanto você estiver sentindo que você está queimando, irmã, é porque Deus está precisando te purificar ainda. Tem coisa que precisa sair. Porque como que Ele vai fazer de você uma joia preciosa, com você a matéria-prima dele, com impurezas? Não dá. E outra coisa maravilhosa que nós temos que entender, irmãs, é que lá no deserto, somente o sacerdote podia ver a presença de Deus que estava lá na Arca da Aliança. Quem não leu o Antigo Testamento, leu os 5 primeiros, vocês vão entender o que eu estou falando hoje. Estava lá a Arca da Aliança com a presença de Deus, que era aquela chama azul. Né? O fogo de Deus puro é azul, tá? Não é vermelho, não. É azul. Estava lá azulzinho. Só ele podia entrar. E até ele, que era o sacerdote, tinha que cumprir várias regras, estar com a roupa certa, com tudo, né? Era um monte de peças que ele tinha de ornamentos. Detalhe, a roupa dele, a última peça de roupa que ele colocava, a última túnica, tinha nas barras pequenos sininhos. E no tornozelo dele uma cordinha. Porque se ele entrasse lá no Santo do Santo e tivesse em pecado, ele caía seco lá já. Tuf! E aí quem tivesse lá fora tinha que puxar, porque cada um que entrasse ia morrer, né? Então tinha que puxar. Hoje, por conta do sacrifício da cruz, aquele sangue derramado puro, perfeito, poderoso, Ele te deu acesso ao Santo dos Santos. Cada uma de nós pode entrar no Santo dos Santos e falar com Deus face a face. Não estou dizendo que você vai ver. Pode acontecer que você veja. E espero que você veja. Mas você vai sentir a presença de Deus com liberdade. Você não precisa de um intermediário. Aquelas pessoas no deserto precisavam do sacerdote. Por quê? Porque elas ficavam com medo de buscar a Deus. A princípio, quando o povo estava lá e o Senhor se colocava no monte para falar, Deus queria falar com o povo todo, mas o povo ficou com medo e falou: não, esse trovão, esse negócio aqui, esse jeito de Deus falar está meio forte, eu estou com medo. Moisés, vai você. Daí você conta o que é que aconteceu, o que Deus quer. Então o medo também não pode te paralisar. Porque você tem esse acesso. Ah, mas eu estou em pecado. Se você se arrepender de todo o teu coração, o Senhor, Ele é tão bondoso que Ele derrama o sangue dEle sobre a sua vida e te limpa e te purifica de todo pecado. E aí você pode entrar diante dEle e adorar e falar com Ele. E a Dani falou na rede sobre você abrir o jogo mesmo com Deus. Fala mesmo com Deus. Sabe quando você senta com a sua amiga? Aquela amiga boa, não é a da onça. É a amiga boa, que você confia e que é mulher de Deus. E que você pode rasgar o seu coração e falar tudo. Pode falar que você ficou com raiva. Você pode falar que você estava nervosa. Você pode falar tudo. É assim que você tem que fazer com Deus. E você tem esse acesso. Você tem essa liberdade. Por quê? Por conta do sangue do Senhor que te lavou e do Espírito Santo que habita em você. Então, nós vamos refletir neste mundo com as virtudes do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito. E lá em Gálatas está escrito: o fruto do Espírito é, tá vendo? Ó, o fruto, no singular. Mas são várias porções deste fruto. Né? Várias facetas deste fruto, que é amor. Primeiro deles, amor. Lá em 1 Coríntios 13 fala sobre amor.
Se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. Né? O amor, ele é sofredor. Quem já ouviu esse texto? Muito em casamento a gente ouve, né? E esse amor é um tipo de amor em que o interesse e a busca do bem maior de uma pessoa sem querer nada em troca. Ou seja, você sempre dá prioridade para o outro, depois você. Lembra que eu falei que esse mundo tá chato nessa época aqui? Que a gente tá vivendo? Que tá todo mundo bem egoístinha? O amor não é assim. O verdadeiro amor não é assim. Ele dá preferência ao outro. Você está querendo entrar na minha frente? Entra na minha frente. Você está com pressa no mercado? Deixa a criatura aí. Sabe, por 2 motivos. Primeiro, porque você tem o Espírito Santo. E segundo, porque você é uma pessoa gentil. Você ama o próximo. E você não sabe o que aquela pessoa está vivendo. Você não sabe se ela está amargurada, se ela perdeu alguém, se ela é chata mesmo. Você não sabe. Então a gente não tem o direito de apontar o dedo. Nós temos essa facilidade hoje, né? Muito grande, de todo mundo pergunta muito a sua opinião. Caixinha do que você acha? Você não acha o que Deus achou e está pronto. O que Deus acha? Deus ia achar alguma coisa? Se nós parássemos só no amor, já seria o suficiente. Porque o que nos trouxe até aqui foi amor. Porque o que trouxe todas as pessoas a poder viver em Deus foi o amor. Mas continua. Alegria. Gente, vida com Deus não é preto e branco. É arco-íris. É colorido. É feliz. A pessoa que é santa, ela não é assim. Ela é doida igual a gente. Mulheres felizes. Ah, você não tem problema? Tenho. Você quer que eu conte? 1, 2, 3. Vários. Todas temos. Só que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo e viver esses frutos. O que fala de alegria aqui é uma alegria baseada nas promessas e na presença de Deus, que está lá em 1 Pedro 1:8. Tudo que Deus prometeu para nós se cumpre. Quando você lê a palavra de Deus, ele fala: bem-aventurado, mais feliz do que todos é aquele que não viu e creu. Que é o nosso caso. Nós não estávamos lá com Jesus quando ele veio. Naqueles 33 anos que ele viveu aqui na terra. A gente não estava lá com ele. Mas nós cremos. Então só de nós crermos, nós somos mais que felizes. Amém? Você é feliz? Deixa eu ver. O meu feliz todo mundo vê. Ó. Depois nós temos, lá em Gálatas de novo, por favor. Paz é uma coisa que está em extinção hoje para muita gente. Estão dando um monte de nome para a pessoa que está perturbada hoje em dia. Não estão dando um monte de nome? Ai, porque ela tem síndrome do pânico. Ai, porque ela tem crise de ansiedade. Ai, porque um monte de nominho. Eu entendo, reconheço, já vivi um desses sintomas, é bem bagunçado mesmo. Ai, crise de depressão, um monte de coisa. Sim, é verdade. Só que a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Você pode estar no meio da tempestade, mas está em paz. Essa paz tem a ver com quietude de coração e mente. Não é só fingir de morta aí dentro de você, tá tudo fervendo. Assim, ó. Você faz cara de paisagem para não deixar os outros, né, ansiosos, mas você por dentro tá uma pilha. Não.
você tá ok por dentro e por fora. Ou seja, o seu coração e a sua mente estão em paz. É uma calma que você não entende. Mas isso é algo que, quando você tem, é a convicção de que tudo vai bem entre você e Deus. Tá tudo ok. Deus, eu sei que o Senhor tá aqui. Eu estava ouvindo uma canção hoje que disse assim, no meio, o Senhor me deixa passar pela tempestade para mostrar que o Senhor está comigo. Me deixa passar pelo vale para dizer que nunca vai me abandonar. Vocês entendem? Ou seja, nós vamos passar por situações difíceis. A palavra de Deus já nos garantiu isso. Neste mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa paz é outro reflexo de Deus em nós. Ninguém entende, gente, ninguém entende. Eu já passei por situações tão complicadas, e às vezes as pessoas olhavam assim, você tá bem? Tô. Mas você tá passando uma situação super complicada. Ok, mas você tá bem? Tô. Ah, vá, não tá bem. Mas se eu tô dizendo que eu tô bem, eu tô começando a ficar irritada. Mas bem eu tô. Vocês entendem por quê? Porque é algo entre você e Deus. Se Deus te garantiu que vai dar tudo certo, se você conversou lá no Santo Santo, sabe? Você tava com Deus falando tudo? Você foi lá e tá tudo ok? Você e Deus fechou, tamo junto. Não tem o porquê você ignorar aquilo, aquela conversa, aquela convicção, aquela certeza, aquela presença de Deus na sua vida. E porque a irmã fala, você tá bem? Você fala, não sei. Por quê? Você vai deixar acontecer igual aconteceu com a serpente? Com a Eva? Não. A palavra de Deus é que tem que prevalecer na sua vida. A convicção da sua fé é que tem que prevalecer. Amém? Continuando. Longanimidade tem a ver com perseverança, paciência, ser tardio em irar-se. Ainda bem que eu ouvi um amém, pelo menos. Glória a Deus, né? Todo mundo hoje tem resposta na ponta da língua. Para tudo. A pessoa nem entende do assunto, mas ela tem uma opinião e uma resposta. E ela quer se meter, ela quer falar. E ela tem a opinião dela. E às vezes, isso acaba acontecendo numa hora nada a ver. É a chance que a gente tem de ter longanimidade. Não, eu vou perseverar, Senhor. Eu vou continuar aqui quieta. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Eu acho que para nós a coisa mais difícil é conseguir ficar quieta, né? Não falar. Não, mas eu tenho razão. O que está acontecendo? Rita, você quer tirar satisfação comigo? Deixa ela ter razão. Porque aí perde a graça, não tem briga. Porque já diziam os antigos, né? Quando um não quer, pronto, longanimidade acerta. Tá, ok, check. Benignidade. Não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Ter misericórdia e compaixão. Onde entra isso? Entender que às vezes o problema que aquela pessoa está vivendo, para você pode parecer um negócio trivial, mas para ela é algo grande. Aí entra a misericórdia. E onde entra a compaixão? Se você é aquela que está mais forte, você pode ajudar. Entenderam? Ah, mas eu vou ajudar, eu nem conheço. Não é minha amiga. Não sei nem o nome. Pergunta. Aí é aquela coisinha chamada servir ao Senhor. Conhece? Aproveita, irmã.
a parte da benignidade para servir ao Senhor. Porque quando nós servimos ao Senhor, nós temos misericórdia e compaixão das pessoas. Porque quando você leva as boas novas, é porque você não quer que aquela pessoa continue sofrendo debaixo da mão do diabo, das mentiras do diabo. Isso é compaixão. E você pode fazer isso. Quem pode falar, Jesus te ama? Todo mundo pode falar. Só que você tem que falar com convicção, sabendo que Jesus te ama também. Porque se você falar só da boca para fora, aquilo não vai atingir o coração da outra pessoa. Então você pode usar isso como uma ferramenta para servir ao Senhor. Descobrir de repente qual é o seu ministério, qual é a sua parte dentro do corpo. Ah, mas eu não sei cantar. Não precisa. Você sabe orar? Tá ok. Temos necessidade de pessoas que sejam intercessoras. Pessoas que ficam cuidando das crianças. Pessoas que vêm aqui, a hora que a pastora chega, a igreja já está limpa. Amém, irmãs? Bondade, zelo pela verdade e pela retidão, repulsa do mal. Pode ser expressa em atos de bondade, ser bom em essência, ter uma alma nobre. Fortinho, né? Porque ter uma alma nobre vai além de você julgar a pessoa. É você, por estar em Deus, você ser uma pessoa nobre. Ser uma pessoa que tem a mente de Cristo. Que antes de você pensar algo ruim, você pensa algo bom. E não é tapar o sol com a peneira, irmãs. Porque quem anda comigo sabe que eu não gosto disso. A pessoa foi extremamente grosseira, sem educação. Ah, mas sabe, não é bem assim. Ah, é assim. Eu posso falar que ela errou com amor, com educação e com carinho, mas foi feio. Não vem dizer que não foi feio, que foi. Entenderam? É diferente. É bem diferente. Então, agir pela verdade. Se você não quis vir no dia que você deu o nome para fazer alguma coisa, não inventa uma desculpa. Só fala: perdi a vontade de ir, tá bom? Seja verdadeira. Porque quando você mente, você está pondo o pé de volta lá nas trevas com o pai da mentira. Sabe? O cão é aquele lá. Então fale a verdade. Então zelo pela verdade. Amém, irmãs? E faça o que é certo. Não tente dar um jeitinho nas coisas. Ai, mas aquela é minha amiga, então eu vou pegar o nome dela e vou pôr na frente da outra que estava esperando já e que já deu certeza. Ela não deu muita certeza, mas como ela é minha amiga, então eu vou passar ela na frente. Tá certo? Mas por que o brasileiro todinho faz isso? E com qualquer coisa a gente faz isso. Parece que é assim, piloto automático. Ah, não, amiga. Sai daí você, não te conheço. Amiga, senta aqui. Brasileiro tem essa triste facilidade, né? Então, busque fazer o que é reto, o que é correto, o que é justo. Amém? Essa também é uma virtude de Deus. Fé, lealdade constante e inabalável. Alguém com quem estamos unidos por promessas, compromisso, honestidade. Mansidão. Esse aqui eu acho que às vezes é mais difícil do que ficar quieto. Porque às vezes você fica quieta, mas sua cara está mostrando tudo. Eu, infelizmente, tenho esse defeito. Eu estou em silêncio, mas minha cara está dizendo... Tá bom, então. Tô acreditando, você tá chata...
Minha cara fala, né? Isso é ruim. Mas tudo bem. Vamos agora para o lado de vocês. Mansidão tem a ver com moderação, ser humilde, gentil. Alguém que pode irar-se se necessário, porque às vezes tem gente que precisa que você levante um pouco o tom, viu? Tem gente que precisa, porque senão ela não acorda. Ela tá assim, então, você fala, acordar, tá vendo? Aí volta de novo para a realidade e você pode tratar e ajudar a pessoa a viver melhor. Se necessário, mas com equilíbrio e também submeter-se se preciso for. Isso é uma dificuldade que às vezes pega um pouco com líderes. Você está acostumado, não digo somente em igreja, tá, gente? Eu falo liderança de uma maneira geral. Você tem uma responsabilidade, você tem um cargo e tal. Você às vezes precisa chamar a atenção de alguém, mas às vezes você precisa ser chamado a atenção. E essa parte é ruim. Quem gosta de ser chamado a atenção? Eu particularmente choro. É o momento que eu choro, é quando chama minha atenção, eu choro. É assim que eu reajo. Depois fico de bico, não converso por 3 dias. Mas eu não fui mal educada, eu não respondi, eu não joguei nada na pessoa, então tá tudo certo, né? Se você ficar quieta é melhor, fique quieta. Então, mansidão tem a ver com tudo isso. Temperança, controle, domínio próprio sobre desejos, paixões, agir com equilíbrio e sabedoria. Tudo isso está em Deus, está no Espírito Santo. E tudo isso pode estar em você. Tudo isso pode, a hora que alguém te apertar, sair de você. Sair a mansidão, sair a paz, sair a humildade, sair a misericórdia, a compaixão. Porque a gente só sabe o que tem aí dentro a hora que aperta, é igual creme dental. A hora que você aperta, você sabe se ele tem 2, 3 cores, se ele é de uma cor só, se é transparente com brilhinho. Só a hora que você aperta que você descobre. Então, a hora que te apertar, ou a hora que você for confrontada com alguma coisa, que esses frutos aqui possam sair de você. Espontaneamente, sem esforço. Assim como é Deus. Ana, mas você está dizendo que eu vou conseguir fazer tudo? Não. Estou dizendo que você pode buscar em Deus, e é só com a ajuda de Deus e do Espírito Santo que você vai conseguir. Porque contra todas essas coisas não há lei. Não tem lei que fale, não pode ser gentil. Não tem lei que fale, não tenha fé. Não tem lei em lugar nenhum que te proíba qualquer uma dessas coisas. Menos ainda na palavra de Deus. Então, se você fala assim, eu não gravo muita coisa, grava isso. Porque você já vai começar com amor, com paz, com alegria, com longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Você não guardou 500 versículos? Guarda 2. Isso é Deus em você. E é disso que as pessoas precisam. Não só dentro da igreja, mas principalmente fora dela. Para você refletir alguma coisa, você precisa de luz. E nós temos que ser essa luz do mundo e o sal da terra. Amém? E eu quero dizer para vocês mais uma coisa. Essa questão da santidade para Deus, ela é tão importante que é inegociável. Deus não negocia com santidade.
Deus não é brasileiro. Ele ama o Brasil. Ele abençoa a nossa nação. Ele vai tirar daqui muitos mais missionários, pessoas e etc. para alcançar nações. Eu creio nisso. Porém, Ele não dá nenhum jeitinho. Ou você vive em santidade, ou você não vive. E viver em santidade é, como eu disse lá no começo, é todo dia. Você dá um passo, você dá mais um passo em direção ao Senhor. Amém, irmãs? Eu quero que agora você feche os seus olhos. E que você comece a pensar que frutos do Espírito eu já tenho. O que se alguém me apertar hoje vai sair de mim? Será que eu já tenho fé? Será que eu já tenho alegria? Ou eu sou uma pessoa chata, ranzinza, implicante, reclamona? Será que eu sou essa pessoa? Será que eu já sou uma pessoa bondosa? Será que eu sou fiel? Fiel a Deus? Fiel à minha casa? Fiel à minha igreja? Fiel a mim mesma? E o que será que eu não tenho? Que eu preciso da ajuda do Espírito Santo ainda? O que será que eu preciso de verdade, sem máscara alguma, chegar diante de Deus nessa noite e falar: Deus, eu preciso um pouco mais de temperança. Eu às vezes perco a medida e eu falo o que não devia, eu altero minha voz, eu grito, ou eu começo a ficar muito brava. Comece a pensar nesses frutos e comece a meditar neles. Eu corro pra te encontrar. Cheguei até aqui, anseio me entregar à tua presença. Preenche o meu vazio, renova os meus dias.